Olá pessoal, a leitura de hoje é em Atos, capítulos 6, 7, 8 e 9. Capítulo 6, a escolha de 7 diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da Palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei, porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então, todos os que estavam assentados no Sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Capítulo 7 de Atos. O depoimento de Estevão. Então, o sumo sacerdote interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras estas acusações contra ti? Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vós agora habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia, prometeu que lhe daria terra como herança, e mesmo depois dele, a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou desta forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Contudo,
Eu punirei a nação a quem servireis, como escravos, e depois disso saireis livres dali, e me adorareis neste lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou a Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e estes 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde, sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, o que trouxe grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem deles, José se revelou a seus irmãos, e a sua família foi concedida pelo faraó. E aconteceu que José mandou chamar a seu pai, Jacó, e a todos os seus parentes, 75 pessoas. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. Seus corpos foram trasladados de volta a Siquém e depositados no túmulo que Abraão ali comprara, por certo preço, em prata, dos filhos de Amor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então, outro rei que não conhecia a história de José passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: Homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como um estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo e, ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito.
Ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com estas palavras: quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas, a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Antes, o rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito, clamando a Arão: faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época, eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Por isso, Deus se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas: foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, ergueste o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que fizestes para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo-o recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou de diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão quem construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não a obedecestes. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram.
as testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Capítulo 8. Saulo persegue a igreja. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam muitos aos berros e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: Este homem exerce um poder divino, chamado o Grande Poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disto, replicou-lhe Pedro: Que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar, por meio dele, o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhes respondeu: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém,
pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço que me esclareças sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se creres de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou-o a Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Atos, capítulo 9. Saulo é convertido por Jesus. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viu. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te
e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida levantou-se, foi batizado, e depois de alimentar-se ganhou novas forças, e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quanto o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade, na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em o nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda a ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega, contudo, estes procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo cura-te.
levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entrementes, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto, no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então levantou-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas, enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. A nossa leitura de amanhã será em Atos, capítulos 10, 11 e 12. Um abraço para você e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.